Olá, caros amigos que acompanham nosso canal Autor da Própria Saúde. Sou eu, Daniel Forjaz, mais uma vez aqui com vocês para falar sobre plantas medicinais. E antes de falar sobre as plantas, recados rápidos para você. Amanhã, dia 8 de agosto, é o aniversário de 1 ano do canal Autor da Própria Saúde. Por isso, fique atento no seu e-mail, no seu WhatsApp e aqui no canal para receber informações importantes sobre uma grande oportunidade que nós vamos trazer. Nós vamos fazer o lançamento de um novo e-book e nós vamos trazer incríveis oportunidades. Então, fique com a gente, acompanhe o nosso canal, acompanhe nossas informações e comemore com a gente esse 1 ano de Autor da Própria Saúde. E se você ainda não é cadastrado para receber nossas informações pelo WhatsApp, aqui está o número do nosso WhatsApp. Cadastre esse número no seu celular e me manda uma mensagem dizendo qual é o seu nome e da onde você está falando, então você vai passar a receber as informações do Autor da Própria Saúde também. E se quiser receber nossa newsletter, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link onde você vai cadastrar o seu e-mail para receber a nossa newsletter. Clicando no link e cadastrando o seu e-mail, automaticamente eu vou mandar uma mensagem de confirmação para a sua caixa de entrada. Pode ser no Gmail, no Hotmail, no Yahoo ou qualquer outro servidor de e-mail. Você tem que encontrar a minha mensagem. Ela pode ter caído na caixa de entrada, como todos os outros e-mails que chegam para você. Mas pode ser que ela tenha caído na caixa de lixo eletrônico, de spam ou de promoções. Então dá uma olhada, dá uma pesquisada, encontra essa mensagem e é extremamente importante que você faça essa confirmação. Abrindo minha mensagem, você vai encontrar uma frase em azul, que é onde você deve clicar e confirmar. Clicou nessa frase em azul, você já está confirmando que deseja receber a nossa newsletter. E baixe o nosso e-book Farmácia na Quitanda. O e-book pode ser baixado gratuitamente. Aqui também tem um link na descrição desse vídeo. Clica nesse link, baixe o e-book gratuitamente e conheça 33 plantas medicinais com incríveis ações que você pode encontrar no supermercado, na quitanda e na sua cozinha. E vamos falar sobre plantas medicinais. E a planta de hoje, uma planta muito comum que também pode ser encontrada na sua cozinha, também pode ser encontrada no supermercado, também pode ser encontrada na quitanda e muitas vezes pode ser encontrada na cerca do seu vizinho ou crescendo no meio do mato. Hoje nós vamos falar do chuchu. E quem pediu para falar sobre o chuchu foi uma seguidora do nosso canal que deixou uma mensagem lá. Daniel, por favor, fale sobre o chuchu. Essa seguidora é a Rosa Andrade. Rosa, espero que você esteja assistindo esse vídeo, porque ele é em sua homenagem. O nome científico dessa planta é Sequium eduli e é uma planta da família das cucurbitáceas, ou seja, a mesma família que as abóboras, que os pepinos, que os melões, as melancias e tantos outros vegetais tão comuns no nosso dia a dia. O chuchu é uma planta nativa das Américas, então aqui na América tropical nasce muito chuchu. E durante o período colonial ele foi levado para a África, foi levado para a Ásia e hoje tem chuchu no mundo inteiro. Nos Estados Unidos se come chuchu, na Europa se come chuchu, na Ásia se come chuchu, na África se come chuchu e a gente come chuchu também aqui. E é uma delícia comer chuchu. E muita gente gosta de dizer que o chuchu é o quarto estado da água, que chuchu não tem nada, que chuchu não tem gosto de nada, que chuchu não serve pra nada. Mas hoje eu vim aqui quebrar esse mito e mostrar que o chuchu é muito mais do que um pedaço de água vegetal. Tem muito mais no chuchu pra gente aproveitar do que simplesmente fazer uma salada de chuchu. E vamos às propriedades medicinais dessa planta incrível. O chuchu é uma planta alimentícia. Os seus frutos, né, ela é uma rama que cresce, é uma planta trepadeira, ela vai crescendo sobre secas, muros, outras plantas, ela cresce por todo lado e cresce muito, é muito vistosa. E os frutos do chuchu, que são muito peculiares, são utilizados na alimentação, não só no Brasil, como eu disse, em muitos países do mundo, hoje o chuchu é utilizado na alimentação. Inclusive ele é muito utilizado para fazer doces. Porque ele é rico em pectina, e a pectina do chuchu é utilizado para geleias. No período colonial, na França, se utilizava muito chuchu para encorpar as geleias. E, então, assim, é uma planta que tem bastante minerais e concentração de água. Então, vale muito a pena utilizar o chuchu, porque ele tem açúcares, tem minerais, tem uma grande concentração de água, ajuda na reidratação do organismo. Então, o chuchu é uma planta nutricionalmente, não é feito apenas de água. Ele realmente é muito bom para a nossa saúde como alimento também. Popularmente, o chuchu é muito utilizado como diurético e como facilitador do sono, calmante, controlador da pressão arterial, né? Muita gente fala, toma um chazinho de folha de chuchu para acalmar, e realmente essas propriedades se comprovam com o chuchu. Como antioxidante, ou seja, combatendo radicais livres, o chuchu tem excelente qualidade.
Os testes demonstram que as suas folhas secas e a sua semente, aquela parte que normalmente a gente tira de dentro do chuchu, a sua semente tem a maior concentração de princípios antioxidantes, ou seja, que combatem os radicais livres no nosso organismo. O que são os radicais livres? São substâncias presentes no nosso metabolismo, mas elas causam prejuízo para o nosso corpo, ou seja, elas aceleram o envelhecimento, pioram casos de doenças inflamatórias, doenças crônicas, e podem até mesmo degenerar o nosso DNA e levar ao desenvolvimento de câncer. Então consumir o chuchu, seja o chuchu de modo geral, mas as suas folhas, principalmente a sua semente, tem uma incrível propriedade de prevenir todo esse tipo de problema no nosso organismo. E muita gente, como eu disse, usa o chuchu para o controle da pressão arterial. Algumas pessoas colocam o chuchu no suco verde, algumas pessoas comem salada de chuchu, outras pessoas cozinham o chuchu e bebem a água. Bom, tem várias maneiras populares que as pessoas utilizam o chuchu. Qual é a melhor maneira de utilizar o chuchu para controlar a pressão arterial? Porque realmente ele tem uma ação importante no controle da pressão arterial. Tanto a polpa dele, que é aquela parte que a gente mais come, quanto a casca dele, que é aquela parte que a gente acaba desprezando do chuchu, tem potente ação hipotensora. A minha sugestão é faça suco com chuchu. Você pega um pedaço de chuchu, coloca no liquidificador, pode colocar limão também, pode colocar outras plantas que você normalmente utilize para controle da pressão arterial, ou pode incluir no seu suco verde, e você vai ter um suco hipotensor, ou seja, um suco que vai te ajudar a controlar a pressão arterial, vai melhorar, vai facilitar o sono também, principalmente idosos que têm dificuldade para dormir. Esse suco de chuchu pode ajudar bastante. E ele tem realmente, foi testado na Jamaica, foi testado em Honduras, em 2 trabalhos científicos diferentes, e encontrou o mesmo resultado, que é essa qualidade de ajudar no controle da pressão arterial. Inclusive pela sua capacidade diurética também, né? Então quando ele aumenta muito a produção de urina pelo organismo, a gente acaba excretando mais minerais e por conta dessa capacidade, ele também ajuda a controlar a pressão arterial, né? O sódio, o cálcio, quando são eliminados pela urina também facilitam o controle da pressão arterial. Então como diurético e como controlador da pressão arterial, sim, o chuchu é um excelente medicamento. Se hoje você está tomando aí atenolol, propanolol e outros lololol da vidas aí, e colocando em risco a sua saúde com um monte de efeitos colaterais, se você não leu a bula desses remédios, leia, mas leia sentado, que é para não ficar assustado e cair de bunda. Dê uma olhada nos efeitos colaterais que esses medicamentos têm. E o chuchu pode trazer um benefício fantástico para o controle da sua pressão arterial, sem prejuízos à sua saúde. E pasmem, o chuchu também é um importante antibiótico. Não somente pela sua polpa talvez seja a parte que tem a menor concentração de princípios antibióticos. Mas foi testado a sua casca, aquela parte verde mais grossa externa, e foi testada a sua semente, e sim tem uma ação antibiótica muito interessante. Então você pode usar topicamente, por exemplo, você está com uma ferida infeccionada, você pode lavar com chá de chuchu, ou você pode fazer um emplastro de chuchu sobre a área, e se você tiver com inflamação na garganta, na gengiva, na amígdala, no estômago, você também pode tomar o chuchu, né? Se for uma infecção bacteriana, por exemplo, você pode tomar o chuchu na forma de suco ou comendo o chuchu mesmo. Quanto mais verde, né? Quanto mais menos cozido, vamos colocar assim, quanto mais cru ele estiver, mais preservados estão os seus princípios ativos. Então, faça o suco do chuchu e consuma o suco do chuchu, o suco do chuchu, o suco do chuchu. Consuma o suco do chuchu, vai ser muito bom para a saúde também. E como anti-inflamatório, um estudo colombiano demonstrou que o chuchu cru, o extrato cru do chuchu, teve uma ação anti-inflamatória melhor do que a da fenilbutazona. E a fenilbutazona é um anti-inflamatório convencional que você pode comprar na farmácia. E o resultado do chuchu foi melhor do que o da fenilbutazona. Ele conseguiu inibir em até 60% o processo inflamatório, ou seja, ele reduz 60% a inflamação no prazo de 2 a 3 horas depois que você consome. Então vale muito a pena no caso de inflamações, a gente falou de infecções, né, como antibiótico, mas no caso das inflamações também, ele é muito valioso o chuchu. Lembrando que tem que ser o consumo do chuchu cru nesse caso, porque o exame foi feito com o extrato cru do chuchu. Não quer dizer que cozido não faça bem para a saúde. Não é isso. Significa que o exame foi feito com o chuchu cru e, obviamente, que quando a gente consome a fruta ou o vegetal cru, ele conserva muito mais os seus princípios ativos. Quando você cozinha, alguns deles se desnaturam, alguns deles se perdem na água e a gente fica com um produto com menor concentração de princípios ativos. Mas também funciona. Todavia,
se você tem uma inflamação e deseja tratar com chuchu, use o suco do chuchu cru, com certeza vai ter excelentes resultados. E esse mesmo estudo colombiano também demonstrou que o consumo de chuchu com frequência tem a função de fortalecer o coração, ele é cardiotônico. Ou seja, pessoas que têm debilidade do coração, fraqueza cardíaca, ele vai fortalecer o coração, o funcionamento do coração. E é uma coisa meio antagônica, né? Você fala assim, poxa, mas ele baixa a pressão e melhora o funcionamento do coração? Sim, ele controla a pressão arterial sem alterar a frequência cardíaca. Então, por exemplo, pessoas que têm uma debilidade do coração, o coração bate pouco, bate fraco, a pessoa tem algum tipo de fraqueza nesse sentido, o chuchu, o consumo do suco do chuchu, pode ajudar a fortalecer o coração. Lembrando, se você tem a pressão muito baixa, se você tomar o suco de chuchu, vai baixar mais ainda a sua pressão. Então, ele é um fortalecedor do coração? Sim, mas ele também baixa a pressão arterial. Então, faça essa observação. Eu tenho pressão baixa, então o chuchu não é a planta que eu procuro para fortalecer o meu coração, porque vai também baixar a minha pressão. Se eu tenho a pressão normal e tenho uma debilidade cardíaca, então eu posso sim usar o chuchu. É uma questão de avaliação, a gente precisa ser criterioso nesse momento, senão você pode baixar demais a sua pressão arterial e não vai ser positivo o uso do chuchu. E para controlar a diabetes, chuchu também é uma boa pedida. Um estudo indiano demonstrou que o suco do chuchu cru, né, o extrato cru do chuchu, teve uma excelente ação no controle da glicemia. Tão boa que os resultados do uso do chuchu foram muito parecidos na pesquisa com o de um medicamento comum para controle da glicemia chamado de glibenclamida. Então, se você usa glibenclamida, saiba que o uso do suco do chuchu pode controlar a sua glicemia com tanta eficiência quanto a glibenclamida. Então, antes das refeições, por exemplo, um suco de chuchu pode ajudar a evitar a hiperglicemia pós-prandial, que é a subida da glicemia depois da alimentação, e vale muito a pena usar o chuchu nesse caso. E se você toma algum medicamento que pode prejudicar os seus rins, porque muitos medicamentos podem prejudicar os rins, leia sempre a bula antes de tomar o medicamento. Se você toma algum desses medicamentos e sofre com os rins por causa desse medicamento, saiba que o chá das folhas de chuchu tem uma excelente ação protetora dos rins contra intoxicações químicas. Então, se você está sofrendo com os rins por conta do medicamento que você toma ou de uma intoxicação que você teve, o chá das folhas de chuchu pode te ajudar muito, desintoxicando os seus rins e evitando novas intoxicações. E como eu não poderia deixar de falar, a ação do chuchu sobre o câncer. Alguns exames demonstraram que os extratos de chuchu têm a capacidade de inibir o desenvolvimento de células cancerígenas. Esses exames foram feitos em laboratório, não foram feitos com humanos, mas as células testadas eram de câncer humano, vários tipos de câncer humano, laringe, mama, pulmão e coisa e tal, foram testados em laboratório. Em todos os casos, o extrato do chuchu, o extrato cru do chuchu, teve a capacidade de inibir a proliferação dessas células, ou seja, essas células não se desenvolviam. Quando comparado um grupo de células que usou chuchu e um que não usou chuchu, o que usou chuchu cresceu muito menos. Então, demonstra que o chuchu também tem uma capacidade antiproliferativa no caso de células cancerígenas. E agora, se você procura emagrecer, saiba que você tem um incrível aliado no chuchu. Um exame realizado em Taiwan demonstrou que os brotos do chuchu, aquela pontinha nova com as folhinhas novas do chuchu, o último raminho com a gavinha que se enrola, aquele pedacinho da ponta do ramo do chuchu, ele tem uma potente ação em evitar o acúmulo de gordura no fígado. Se você tem esteatose hepática, o chá ou o extrato ou o suco do broto do chuchu é excelente para evitar o acúmulo de gorduras no fígado. Além disso, ajuda muito na perda de peso. Se você sofre de colesterol alto, de gordura, se você está acima do peso, o uso do broto do chuchu é excelente para causar o emagrecimento. Ele evita que as gorduras sejam acumuladas no organismo e ainda facilita a quebra das gorduras que já estão acumuladas para o seu processamento metabólico. Isso é fantástico para quem quer emagrecer. Esse foi o chuchu, espero que você tenha gostado dessas informações sobre o chuchu. Todos os links que eu utilizei com os artigos científicos, com as informações que eu passei aqui, estão na descrição desse vídeo, você pode conferir todos eles. E se você gostou desse vídeo, dá um like pra gente, dá um joinha, porque isso é importante pro canal crescer. Se inscreve no nosso canal também, clica aí no se inscrever, faça parte dessa grande família que já passou de 100 mil inscritos. E se você conhece alguém que pode se beneficiar do uso do chuchu, seja para diabetes, seja por conta da gordura, seja por conta
da pressão arterial, não importa. Se você conhece alguém que pode se beneficiar do uso do chuchu, compartilhe o link desse vídeo, manda pelo WhatsApp, manda pelo Facebook, manda pelo e-mail, faça com que esse link rode e cada vez mais pessoas tenham acesso a essas informações e possa, através do chuchu e de tantas outras plantas do nosso dia a dia, se tornar autor da sua própria saúde. Muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Fique atento no seu WhatsApp, fique atento no seu e-mail para as novidades do nosso canal e até o próximo vídeo, aqui no canal Autor da Própria Saúde.